Nesse vídeo a gente vai falar sobre a embreagem. A embreagem não é aquele componente que a gente está acostumado a pisar do lado esquerdo dos pedais. Então esse pedal aqui, que normalmente o pessoal acaba chamando de embreagem, não é o componente da embreagem. Na realidade, quando a gente olha para o sistema, ele tem o pedal, que faz parte de um sistema de acionamento. Então, esse pedal aqui, na verdade, ele recebe a força e o movimento do motorista e ele é transmitido através de um sistema de acionamento até o componente que realmente é denominado de embreagem. Então, nesse vídeo que a gente vai descrever quais são as funções e que componentes são esses da embreagem. O pedal da embreagem, então, ela está localizado junto com o motorista, na parte interna do veículo. E aí, do outro lado aqui, ó, ao abrir o capô do veículo, a gente vai identificar o motor, a caixa de transmissão e o diferencial. A embreagem ela está localizada junto com a transmissão. Então, quando eu olho para a caixa de transmissão, ela tem duas partes. A da direita aqui, ela é denominada de caixa seca, seca porque ela não é lubrificada por óleo. E o do lado esquerdo aqui, onde estão as engrenagens, seria lubrificada por óleo. A embreagem ela fica no lado da caixa seca. Então aqui quando eu vou olhar para ela, de frente aqui para a caixa seca, na entrada da caixa de transmissão, tem um eixo de entrada da caixa de transmissão. Esse eixo aqui ela tem uma ligação com o motor do carro aqui, esse motor aqui, e quem faz essa conexão entre o eixo e o motor seria via embreagem. Então a embreagem ficaria posicionada exatamente junto com esse eixo aqui, que é denominado de eixo piloto, fazendo a ligação motor e caixa de transmissão. Os componentes que compõem aqui a embreagem, então na verdade ela é denominada usualmente de conjunto de embreagem, porque são mais de uma peça. Ela são três, mas eu vou apresentar duas aqui. Então, na posição aqui da embreagem, onde estaria esse conjunto da embreagem, eu tenho o disco da embreagem e o platô da embreagem. O terceiro componente que eu não vou apresentar aqui seria o mancal, o rolamento da embreagem, que seria montado em cima do platô. As funções que essa embreagem, que esse conjunto que precisa executar, então seria algumas funções principais: desacoplar o motor da caixa de transmissão. Então a rotação e o torque, a força do motor, ele em algum momento ele precisa parar de ser transmitida a transmissão. Então quem faz essa interrupção seria o conjunto de embreagem. A outra coisa que eu espero que essa embreagem faça é reduzir a vibração gerada pelo motor por causa da combustão e que vai para a caixa de transmissão. Essas são as duas funções principais aqui do conjunto de embreagem. O conjunto da embreagem aqui, então ele fica entre o motor e a caixa de transmissão. Então a função de interromper essa ligação mecânica do motor para a caixa de transmissão, ela é necessária porque normalmente quando o motor é um motor a combustão, se eu, por exemplo, estou engatado, estou com a marcha engatada, para o carro sem pisar na embreagem, esse motor aqui ele vai morrer, vai apagar. E aí eu vou ter que ir lá e ligar o motor de novo. Então, para evitar que toda hora que eu fosse parar o veículo tivesse que religar o motor, então eu crio aqui, coloco um mecanismo que faz uma separação física, mecânica entre o motor, que vai continuar funcionando aqui, e a carga aqui que viria da roda, da caixa de transmissão, do restante aqui do trem de potência. Então essa seria uma função principal aqui da embreagem. Quando a gente monta a embreagem, então, por que eu tenho dois componentes aqui? O platô, ele na realidade, ele é um elemento que gera uma força de empurrar. Então imagine-se que esse platô aqui, ele vai pegar e empurrar esse disco contra um outro componente, que normalmente chama de volante. Esse volante aqui é chamado de volante inercial, que está ligado lá no motor. Ele não tem nada a ver com o volante lá da direção dentro do carro, é um outro volante. E aí então esse platô que ele gera uma força que empurra o disco contra o volante. A ideia é que a hora que eu vou empurrar, gerando essa força aqui, eu consigo fazer essa ligação mecânica entre o lado da caixa de transmissão e o motor. Então o platô aqui ele é responsável por gerar essa força apertando, empurrando o disco contra o motor, no caso contra o volante.
Quando ele faz esse contato aqui, então a parte que fica pressionada seria o do revestimento. Então o disco da embreagem ele tem um revestimento, cada fabricante tem uma forma diferente de montar, construir esse revestimento aqui, e aí esse revestimento me dá a força de atrito suficiente para transferir a força, o torque aqui do motor para a caixa de transmissão. Quando na, no final da vida útil da embreagem, quando a gente precisa trocar a embreagem, em geral, se não tem nenhum dano, nenhum outro dano, esse revestimento aqui desgastou, e daí eu tenho que trocar o conjunto inteiro aqui, platô, embreagem e mancal, porque chegou no final da vida, se o revestimento foi desgastado já com uma grande amplitude. É, então, num veículo aí usual, um veículo de passeio, a gente pode esperar aí uns 100 mil quilômetros, 120 mil quilômetros de vida da embreagem, dependendo, claro, do usuário, né, de como ele aplica, usa lá a embreagem. Pode durar mais, pode durar bem menos, dependendo de como se usa. Então, esse disco aqui que me dá o limite de vida, em geral, o limite de vida do conjunto de embreagem. E a parte que sofre desgaste, que é projetada para sofrer desgaste, seria esse revestimento aqui. Mas como é que eu consigo, só apertando um disco, transferir a rotação, porque o motor ele gera uma rotação, esse volante que ele está girando sempre. Como é que eu transfiro essa rotação de um lado para o outro aqui? Só apertando ele de uma forma axial, nesse sentido aqui. Então a ideia é que quando a gente aperta, eu gero uma força de atrito e aí eu consigo rotacionar o conjunto aqui. No momento que eu tiro a força e tento girar, como não tem mais força de atrito, então ele para de girar. Então, a ideia é que o platô aqui, ele gere uma força normal, essa força normal gera um atrito interno entre o revestimento e o volante, e aí esse atrito ele consegue fazer com que eu transfira a rotação do motor para a caixa de transmissão. Quando a gente para lá no semáforo, para o veículo com o motor ligado, eu vou pisar na embreagem, se a marcha estiver engatada, e a hora que eu piso na embreagem, o que vai acontecer é que eu vou tirar essa força aqui. Então, eu pisei na embreagem, eu tiro essa força que está apertando o disco da embreagem, e aí eu consigo desacoplar essas duas partes mecânicas aqui. Porque sem essa força de aperto do platô aqui, que empurra o disco contra o volante, eu não consigo mais transmitir o torque do motor para a caixa de transmissão, ou seja, eu não consigo transferir a força lá para as rodas do veículo. É assim que funciona a, essa parte de desacoplamento entre platô e disco da embreagem. A segunda função que a gente vai avaliar aqui do conjunto da embreagem então, seria o de reduzir a vibração que vem do motor para a caixa de transmissão. Então, normalmente, quando eu olho para o funcionamento desse trem de potência aqui, do sistema de transmissão, o motor a combustão, para cada evento aqui de combustão, ele vai gerar um aumento instantâneo de força e depois que passou aqui a queima o tempo da queima do combustível, o motor perde um pouquinho de força. Isso acaba gerando uma flutuação de força, de torque, e uma flutuação na rotação. Essa flutuação aqui, ele acaba impactando dentro das engrenagens aqui da caixa de transmissão. Então, se ora eu tenho uma rotação entre a engrenagem de entrada e a engrenagem de saída, eu tenho um aumento da rotação e depois essa rotação vai cair um pouco, esses dentes aqui eles acabam batendo, chacoalhando, que vem lá do inglês, do ruído de Hatton. Então ele fica chacoalhando, batendo aqui, gerando mais vibração e mais ruído. E esse ruído ele pode acabar sendo incômodo para o usuário. Existem alguns problemas também de durabilidade, que se eu tenho uma vibração muito alta aqui, alguns componentes, como anéis sincronizadores aqui, eles podem acabar sofrendo um desgaste prematuro aqui do conjunto. E aí depois eu vou ter mais dificuldade de engatar as marchas com o anel sincronizador danificado. Então a ideia é que esse conjunto da embreagem ele pudesse favorecer também para reduzir o quanto de vibração que seria transmitido para a caixa de transmissão, para diminuir os choques entre os dentes da engrenagem aqui. Então quando eu olho para o disco da embreagem, se vocês repararem no meio dele, eles têm essas molas aqui. Essas molas aqui são de molas torsionais e a função dele, conhecida no mercado, é de filtrar, entre aspas,
a vibração que vem do motor e vai para a caixa de transmissão. Então, quando ele trabalha aqui, o disco ele vai torcer e aí aciona essas molas aqui e esse acionamento das molas ele consegue de uma forma, na verdade o modelo é mais complexo, mas ele consegue filtrar, reduzir então essa amplitude de flutuação da força aqui do motor quando chega na caixa de transmissão. Então, quando a gente diz que existe um problema de vibração lá na caixa de transmissão que está gerando muito ruído, pode ser que essas molas aqui eles não estejam funcionando bem, que seria o papel dela então de eliminar ou reduzir bastante essa propagação da vibração.